Oi pessoal, muito bom. Estamos aqui novamente para o Next Pod, mais um episódio, mais uma conversa. Vamos ter o prazer de conhecer o Vinícius. Vinícius, você é um cara que traz entusiasmo, que traz garra e que traz um desafio enorme. Você acabou de chegar ao Nexus, mais ou menos, não é? Mais ou menos, porque você estava já há algum tempo no Santo André, não é? Isso. Mas chegou novo como liderança, como presidente lá no Vila Bastos. E hoje, quem está aqui para ciúmes do Santo André é o Vinícius, presidente do Vila Bastos. Então, Santo André, eu não vou dizer aquela coisa que vocês sempre me dizem, eu vou ficar quietinho, mas aqui hoje é Vinícius Vila Bastos. Bem-vindo! Muito obrigado, Thiago. Prazer enorme estar aqui. Nossa, fiquei super feliz com o convite de poder vir aqui, compartilhar a história, tanto a minha quanto a do Vila Bastos agora aí. Nosso novo grupo, mas hoje eu estou vestido de Vila Bastos. Só está faltando o bonezinho que a gente usou na convenção. Mas hoje eu vou representando mais Vila Bastos aqui. Mas Santo André continua no meu coração, lógico. com certeza. Santo André é um grupo fantástico, maravilhoso, e por isso essa brincadeira e essa provocação. Vocês sabem bem disso. A minha admiração pelo grupo Santo André é enorme, não poderia ser diferente. Mas me fala um pouquinho, eu quero saber, eu tenho a certeza que eu vou encontrar um monte de coisa que ninguém sabe, e eu não vou passar para o segundo tema enquanto você não disser coisas que ninguém sabe. Quero saber quem é o Vinícius nas entranhas. Nas entranhas, vamos lá. Bom, eu sou Vinícius, tenho 39 anos, sou casado, tenho uma filha de 12 anos. Tenho alguns hobbies que eu gosto muito, que eu faço muito, que os principais é jogar videogame e fazer churrasco. Você fica à noite, vara à noite Ah, não. até às... Hoje não Ou já tanto. Mas Já foi. teve uma época que era virado das Ainda 12 casado? horas. Casado. E você ficava nessas noitadas assim? Sim, mas desde que eu comecei a namorar eu já deixei claro. Falei, ó, isso aqui é inegociável. Então, ela aceitou, então tá bom. Estamos há 12 anos juntos já, Não, então tá bom. isso não existe. Aceitou e tudo bem. Você acredita? É? Eu tive essa sorte. Eu tive essa sorte. E gosto muito de cozinhar também. É uma paixão que eu tenho, assim, adoro cozinhar. O que você faz? Agora eu vou querer explorar, mas é o que eu disse, contigo vai ser nas entranhas. Uhum. O que você faz bem? Qual é o teu prato campeão? Agora tá sendo risoto. Um risoto. Risoto de limão siciliano tá sucesso. Lá em casa, que é a minha amostragem, minha esposa e minha filha. Elas amam, então eu me acho um excelente cozinheiro. Eu tenho elas lá. Agora eu vou fazer aqui um desafio, já vou ferrar. Eu desafio a liderança do grupo Vila Bastos, que combine com ele, vir aqui a casa, fazer um almoço, vamos comer um risoto siciliano, é isso? Limão siciliano. O desafio fica com vocês. Se vocês não quiserem, tudo bem. Mas se quiserem, a casa está aberta, é só marcar o dia. Olha lá, hein, meninas. Olha lá o que vocês vão aprontar comigo. Mas, assim, super top. Eu gosto muito de cozinhar. Gosto muito de churrasco. Churrasco também é uma paixão que eu sou meio viciado em estudar a carne, saber o que faz, o que não faz. Nada profissional, mas hobby mesmo. E, assim, tenho minha cachorrinha, a Pepper, que é uma bulldog francês que eu amo de paixão também. Tenho tatuagem dela. Eu tenho tatuagem dela, tenho tatuagem de videogame, tenho tatuagem de tudo um pouco aqui, de série. Então, esse mais ou menos sou eu. Não sei se são tão as entranhas, mas é o Vinícius. Ah, muito legal. Adorei saber aí algumas coisas que realmente são curiosidades e que acabam sendo interessantes de conhecer. Você gosta de futebol também ou não? Essa parte A você gente não... pode passar? Pode. Porque Vamos embora. acho que é melhor Vai nesse dar momento. confusão, né? Muito bem. Eu gosto. É mais tristeza mesmo, não é nem confusão, é mais tristeza. Eu sou santista, então não é o melhor momento para falar de futebol. Acho que dá para a gente passar Mas é um desse time. tempo. Eu acho que é um time, apesar de eu não ser santista, mas eu gostar, acho que é um time que não tem como não ter orgulho de ser santista. É uma história maravilhosa, né? Ser orgulhoso do time, da história principalmente. Sim, a história do futebol se passa pelo Santos. Mas é que o momento está complicado. Está difícil, né? O momento está triste. Vamos passar a coisa. Me fala, e aí, você nasceu em Santo André? Você é de Santo André mesmo ou não? Nasci em Santo André, aí morei minha adolescência, minha infância e adolescência toda em Mauá, né? Ali pertinho. Sim. Aí quando eu me casei, voltei a morar em Santo André, que é tudo muito próximo, então acaba sendo quase que a mesma coisa. Mas minha vida praticamente foi toda em Santo André. Estudei em Santo André, minha esposa é de Santo André. Quando a gente começou a namorar, a gente fazia faculdade em São Bernardo.
E ela morava em Santo André, então tudo eu resolvi em Santo André mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu espero que ela seja positiva. Espero, mas eu quero que você seja sincero. Que é uma pergunta que é um desafio para a Lugaeta. Mas eu vou fazer a pergunta. Só quero que você diga sim ou não. Tá bom. Dá para abrir um grupo em Mauá? Dá, sim. Ok. Mauá que nos espera. Que nos espera. Vai, Lu, é todo seu. E fala outra coisa. Como é que foi? Você nasceu lá, ali, portanto, no ABC. O que é que você estudou? O que é que você teve de aprendizado até chegar à sua vida profissional? Eu fiz alguns cursos de uma forma mais técnica, né? Curso de logística, bastante coisa voltada para a área de informática, web design, essas coisas. Fiz faculdade de administração e sempre trabalhei mais ou menos nessa área administrativa, o início da minha vida profissional para valer mesmo assim. Eu fiz Camp de Santo André, que é um excelente celeiro, digamos assim, também. Pega muito jovem para poder trabalhar, para poder ensinar e preparar esse jovem para o mundo. Comecei lá, aí meu primeiro emprego foi numa agência franqueada dos Correios, trabalhei lá por 4 anos. Saí, trabalhei numa outra empresa de tratamento térmico, e aí sim eu fiquei 16 anos numa empresa de polímero de Mauá, na área comercial, sempre na área comercial. E ali foi onde eu aprendi a lidar com o cliente, a trabalhar na rua, a visitar, enfim, desenvolvi todo esse lado comercial para chegar onde eu cheguei, que é hoje com a Santa Carga. Claro. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da Santa Carga, entender o que é que vocês fazem, qual é a vossa oferta, os vossos diferenciais, o que é que a Santa Carga oferece aos seus clientes. Eu não conheço nada da Santa Carga, me fala. A gente trabalha com marketing indoor, publicidade indoor, né? Então, essas telas que a gente vê normalmente em elevador ou em determinados estabelecimentos, a Santa Carga ela uniu o útil ao agradável. Então, ela uniu a tela de publicidade com um totem carregador de celular e distribuidor de rede Wi-Fi do ambiente. Então, ao mesmo tempo que a sua publicidade está sendo veiculada numa tela de 43 polegadas para um público selecionado, esse público também tem acesso ao carregamento de celular, tem acesso à internet de forma segura. Então, hoje a gente vende publicidade com o benefício de um carregamento de celular rápido, principalmente para aquela pessoa que já está meio acabando o carregador, a bateria ali, ela tem uma salvação, por isso o nome Santa Carga, que é justamente para dar essa salvada no pessoal. E a gente oferece esse tipo de publicidade. Quem faz o anúncio nos nossos totens tem uma visibilidade garantida, porque a partir do momento que a pessoa coloca o celular para carregar, ela vai estar sempre ligada no que está passando. E ela vai conciliar a sua marca com algo positivo, que é justamente o carregador de celular. Então, imagina você, preciso chamar o Uber, 2% de bateria, o que eu faço agora? O Uber fica mais caro quando está com a bateria mais baixa, coloco para carregar o celular na Santa Carga lá. Como os meus totens, falando do Santa Carga Santo André, estão em academias... Mas isso é realidade? O Uber fica mais caro com uma bateria mais baixa? Pelo Não. que dizem, sim. Até inclusive a questão de mudança de aparelho, né? Android para iPhone também muda. Os meus totens, particularmente, estão em 3 academias em Santo André. Ah. E assim, horário de pico, é todo mundo carregando o celular, porque o pessoal sai do trabalho, vai para a academia, chega lá, precisa do treino que está no celular, e às vezes a academia não disponibiliza pontos de carregamento, não disponibiliza tomada. Então a gente oferece uma solução para a academia, né? Que a academia para de ter aquela questão de o aluno toda hora ficar pedindo para alguém da recepção carregar um celular e pode implicar numa responsabilidade de quebrar um celular, sumir um celular. E a gente dá esse benefício para os alunos também em troca a visibilidade das nossas publicidades, dos nossos anunciantes lá. Tá, perfeito. E você vê, como é que você vê o mercado? Esse é um mercado novo, é um mercado que está crescendo? Como é que você está vendo o cenário nos próximos meses, próximos anos? É um mercado, ele é um mercado mais específico por se tratar de publicidade indoor, né? Que, como eu disse anteriormente, né, tem essa questão da concorrência, entre aspas, com as telas menores, né, de elevador, de transporte público.
E é uma tendência de há uma tendência de crescimento porque a publicidade ela precisa estar presente no maior número de canais possíveis. Então, quando você entra com um totem, por exemplo, carregador em um estabelecimento, você oferece uma comodidade muito grande para quem frequenta aquele estabelecimento. Então, falando de Santo André, é um mercado ainda com muito potencial de crescimento. Porque tem muito estabelecimento que não te dá nenhum benefício de carregador ou um acesso seguro à rede Wi-Fi, e você tem a possibilidade de entrar com esse totem. Tem outras linhas de totem, mas hoje eu trabalho com esses maiores que são para carregamento de celular. Para ter ideia, ele pode carregar até 14 dispositivos simultaneamente. Então, O teu cliente é a academia. não, meu cliente é quem quer anunciar no totem. Ok. A academia é minha parceira, que eu Ok. trabalho como permuta. Então eu peço um espaço, a academia me cede o espaço, eu vendo a publicidade. Então, o que eu acabo normalmente pedindo de indicação são estabelecimentos, clínicas, enfim, que tenham uma relação com a saúde. Porque tem a ver, né? Quem está treinando ali na academia, vê de repente um anúncio de alguém, de alguma clínica de bronzeamento, por exemplo, clínica estética, tem a ver. Então uma coisa acaba chamando a outra e esse é o tipo de cliente ideal para mim, né? Perfeito. Pessoas que têm esse interesse em anunciar. Muito bom. Vamos então entrar um pouquinho no mundo do Nexus. Bora. Há quanto tempo você está no Nexus? Você entrou em Santo André, foi o primeiro grupo, foi Sim. em Santo André. Há quanto tempo já? Faz 1 ano e 3 meses que eu entrei. Como é que você conheceu o Nexus? Por que é que você foi ter ao Nexus? Assim, Thiago, quando eu sou recente empreendendo também. Eu comecei em abril, fevereiro, entre fevereiro e abril do ano passado, que eu estava na empresa, saí e comecei. E quando a gente fica muitos anos trabalhando como CLT e você decide dar essa virada na vida, você toma alguns sustos no começo e depois você continua tomando sustos no decorrer, mas os primeiros são os que mais marcam. E teve um momento muito específico que aconteceu uma coisa comigo que eu olhei para o lado e eu não tinha mais o suporte de alguém que poderia me ajudar a resolver. Era só eu. Eu era linha de frente e eu era a retaguarda. Então não tinha outra pessoa para me ajudar, não tinha um diretor para me ajudar. Nesse momento eu olhei e falei, meu, eu preciso de ter gente do meu lado. Eu preciso de alguém, preciso. Participei de algumas outras reuniões em outros grupos, mas eu não sentia aquilo, né? E um dia, pesquisando no Instagram, coisa que eu nunca faço, joguei exatamente assim, eu lembro. Grupo de networking em Santo André. Aí apareceu o convite do mega evento que foi feito em São Bernardo, Sim. que a Lu organizou com o Grupo São Bernardo e tal. Falei, pô, comprei, nunca tinha ouvido falar do Nexus até então. Vou lá, né? Ver o que é. E aí eu lembro muito da sensação que a hora que eu entrei no salão, só aquela energia, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Tem algo diferente aqui. Entrei, participei, vi toda a cerimônia, foi sensacional. Saí de lá e já fiz contato com a Lu. Falei, Lu, quero entrar. Quero participar de uma reunião. E aí foi. Aí entrei, fiquei. Aí no final do ano fui convidado para ser VP de negócios no Grupo de Santo André. E aí agora a Lu veio com essa surpresa também para ser presidente do Jabás. E eu aceitei porque eu acho que o Nexus tem muito a ver comigo e eu tenho muito a ver com o Nexus, então eu incorporei bem essa dinâmica, essa metodologia. Se você tiver que falar em dois fatores que o Nexus te trouxe como positivo, como agregador, que fez diferença na tua vida, quais é que seriam? De impacto para ti especificamente. O que 90% fala, o pertencimento, que é algo real mesmo. Eu, como conduzo a reunião a parte do pitch e tal, todo mundo sempre fala do pertencimento e isso é muito real. Isso tem muito a ver. E uma coisa que está relacionada ao pertencimento, que é a questão do ambiente. Eu procurava também um ambiente que me ajudasse a moldar a minha personalidade profissional, personalidade de empreendedor. E isso para mim era muito importante. Eu falei algumas vezes para o pessoal, eu nunca entrei no Nexus pensando em vender de coração mesmo, eu só queria ter gente do meu lado. Vender para mim, se acontecer, bom, se não,
E no final das contas, eu estou começando a criar não só gente do meu lado, eu estou começando a criar amizades mesmo dentro do Nexus. Tem muita gente que eu nem imaginava que um dia eu poderia ter acesso ou conhecer assim de uma certa forma, e hoje são pessoas que eu já posso chamar de amigos. Então, estar no Nexus para mim hoje é o que faz a diferença no meu negócio. Total de ponta a ponta. Só que também é o que faz diferença para mim como profissional. Muita, muita, muita diferença mesmo. Me fala uma coisa, e agora você teve esse desafio de virar presidente do Vila Bastos, que até agora é um case de sucesso, foi lançado muito rápido, e para além de ser lançado muito rápido, ele teve uma combinação de várias coisas muito legais, que é de ter levado algumas pessoas já com experiência de Nexus, quer que estavam como membros, quer alguns que já tinham deixado de estar como membros, mas também gente nova que nunca teve o contato com o Nexus, mas vê-se que tem ali uma sinergia muito boa e um grupo muito bom. Você tem alguma coisa que possa dizer por que que isso já aconteceu? Eu acho que quando a gente junta pessoas com o mesmo ideal, o mesmo objetivo, os mesmos valores também, podemos dizer, é difícil dar errado, né? Na verdade é o contrário, é difícil dar errado. E hoje, como você disse, a gente tem pessoas com experiência, Joana, Joeli, por exemplo, que fazem parte da liderança. Tem a Tati, que entrou também na nossa liderança. Ela não tem tanta experiência com o Nexus, mas é uma pessoa que você não precisa falar muito, ela já faz por si só. Então, assim, essa engrenagem com pessoas experientes, mesclando com pessoas que estão entrando ainda sem conhecer o Nexus, sem conhecer uma estrutura de networking, a combinação quase que perfeita. E a gente está nós temos membros hoje que também são muito engajados. O pessoal está muito animado, o pessoal está com muito gás. E isso, assim, nós da liderança, a gente só precisa organizar. Não precisa ficar fazendo também além do necessário, do necessário para que seja exagero. Não, a gente só está organizando e deixando o grupo tomar uma forma também. E eu acho que a região do ABC já tem um potencial muito grande por si só. Santo André, então, os números estão aí. Mas a gente tem condições de ter de ter dois grupos, na verdade, ali na região muito grandes e muito fortes. Porque tem muito material humano ali para garimpar e trazer para dentro. Tem muita gente. Vocês já obrigaram a tirar o nome do grupo Santo André ao Santo André que virou bairro Jardim, né? E agora vocês viraram o Vila Bastos, que é do bairro lá de Vila Bastos. Uhum. Não que eu ache que uma pessoa deve olhar na vida como uma competição, mas eu acho que a competição, quando ela bem enquadrada, ela é saudável, porque ela nos faz perseguir desafios maiores. Uhum. E dentro deste contexto, só dentro do contexto, você imagina que o Vila Bastos um dia vai ser maior do que o bairro Jardim? Você tá querendo me jogar na fogueira. Não se esqueça que eu sou VP de negócios ainda no outro. As pessoas podem me pegar lá, então... Mas assim, eu acho que sim, é possível, assim como também é possível o grupo de Santo André, o bairro Jardim, ser um dos maiores do Nexus novamente. O maior do Nexus novamente, exatamente. Porque a gente está em Santo André, que é uma região muito próspera. Santo André tem uma densidade demográfica de empresários, digamos assim, muito grande. E tem muita gente ali que a gente ainda não sabe que está ali e que a gente vai arrumar um jeito de trazer eles. E eu, sinceramente, eu trabalho muito para o crescimento do Vila Bastos, mas eu costumo olhar muito os dois grupos. Porque se de repente não cabe no Vila Bastos, cabe no Bairro Jardim. E se não cabe no Bairro Jardim, cabe no Vila Bastos. Se não couber em nenhum dos dois, a gente tem São Caetano, tem São Bernardo, tem Diadema, tem uma rede enorme. Eu quero muito fazer o grupo Vila Bastos ser um dos maiores do Nexus, de uma forma, em números gerais, e quero ajudar as meninas. Eu costumo dizer que eu só pego o microfone para começar a reunião. Quem faz as coisas acontecer são elas, e de fato é isso que acontece. E eu só estou ali para tentar, de alguma forma, ajudar que esse grupo seja um grupo também tão próspero quanto nosso irmão é. E se tiver que ficar maior, que fique, e depois a gente corre para crescer o outro também. A gente tem que correr nos dois. Isso faz parte, é o que eu digo, isso é muito gostoso e é muito bonito,
porque a Lu, como diretora lá do Grupo ABC, conseguiu criar esse entendimento em que os grupos se podem ajudar e não concorrem no aspecto de um tirar espaço e tirar importância ao outro. Não. Um pode ajudar o outro e pode fazer o outro crescer, e que bom que o outro cresce, porque isso ajuda a comunidade como um todo. Eu acho que isso é das coisas fantásticas que os grupos do ABC conseguiram construir e é muito bom. Bom, o papo está ótimo. Eu gostaria ainda de provocar você em relação a você ter sido um dos nossos anfitriões lá da convenção, e você fez um trabalho maravilhoso. Deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez. Você foi fantástico. Você e a Lu, que é até a pessoa que organiza aqui os nossos podcasts, foram duas pessoas realmente fantásticas e fizeram que fosse também divertido, não só profissional, mas também divertido. E te agradeço aqui também em público. Mas, para finalizar, eu vou pedir para você olhar para a sua câmara, a câmara que você vai lá ver a turma de Vila Bastos. Santo André está noutra câmara, não está naquela. Vila Bastos, e você, como presidente de Vila Bastos, passa uma mensagem para eles, aquilo que você achar importante. Bom, pessoal, para as meninas da liderança, fica aí o convite para ser feito o desafio aqui, na cozinha do Thiago aqui. Mas para o nosso grupo, eu acho que a gente está num caminho muito bom, está num caminho de crescimento e de engajamento e principalmente de envolvimento e conexão muito especial. Lógico, todo o início a gente ainda tem mais vontade, mas eu sinto que todo esse fogo que a gente tem, a gente vai permanecer por muito tempo. E, como eu disse também, eu só estou aqui para tentar organizar as peças e para deixar esse grupo voar, e tenho certeza que a gente vai muito longe ainda. E vamos sim ser o maior grupo de Santo André. Depois editem essa parte, coloquem qualquer dublagem em cima da minha voz para não arrumar confusão. Mas vai dar tudo certo, a gente vai crescer muito, e na próxima convenção teremos nosso nome lá na tela também, dentre os maiores, com certeza. Show. Vinícius, foi fantástico estar aqui, adorei mais uma vez, já sabia que este nosso papo ia ser fantástico, mas o que é bom, e eu acho que cada vez mais nós vamos tendo este repertório de entrevistas, é conhecer pessoas, conhecer aquilo que elas sentem, aquilo que elas se desenvolvem dentro do Nexus. É um pouco desta troca, desta experiência que realmente acaba agregando valor para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso no Santo André, que o Santo André seja o maior grupo. Santo André, na verdade, eu estou a falar, neste caso ainda estou a falar do bairro Jardim, mas trata com muito carinho o teu grande desafio, o Vila Bastos, para que realmente seja um lugar importante e que faça diferença para os seus membros. Se isso acontecer, tudo o resto é conversa, tudo o resto é fogo de artifício. Agora, se nós conseguirmos, em cada grupo, mudar ou, no mínimo, agregar valor para os membros, para a comunidade que nós somos responsáveis, você como presidente, só isso já valeu a pena e já fez sentido criarmos o Grupo Vila Bastos. Mais uma vez, muito obrigado e, gente, até à próxima!